Bom dia, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos dando um dia abençoado, um dia de paz, um dia onde tudo venha a ser direcionado por Ele, que você possa estar colocando o Senhor à frente de tudo aquilo que você vier a fazer, que você venha colocar nas mãos do Senhor todos os seus anseios, suas lutas, todas as suas questões que você tem que resolver nesse dia. Que o Senhor possa estar sendo o condutor de tudo aquilo que você for fazer nesse dia. E eu sou grata a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de acordar, de respirar, de andar, de falar e de ver as maravilhas do Senhor diante dos meus olhos. Irmãos, eu vou estar lendo o versículo 10 no Salmo 143, que diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Em outra tradução, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Irmãos, quando Deus nos promete alguma coisa, Ele não cumpre os seus planos de imediato na nossa vida. Ele faz tudo no tempo certo. No entanto, nós ficamos impacientes por achar que as bênçãos estão demorando demais e começamos, muitas das vezes, a duvidar do poder de Deus. Que nesse dia o Senhor possa estar falando conosco sobre sermos ansiosos, sermos apressados e querermos tudo ao nosso tempo. O nosso tempo não é igual ao tempo do Senhor. No tempo do Senhor, tudo aquilo que vier para a sua vida vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Mas se você tentar fazer com as suas próprias mãos, agindo fora do tempo de Deus para a sua vida, você vai estar entrando por um caminho que muitas das vezes é um caminho de dor, sofrimento, angústia. E muitas das vezes nós chegamos ao ponto de pensar que se quisermos que a promessa se cumpra, teremos que dar uma mãozinha para Deus, né? E fazer as coisas do nosso jeito. Só que o Senhor, Ele não precisa de mãozinha de ninguém, nem minha, nem sua. Ele não precisa que nós venhamos a interferir no teu plano, na tua vontade para a nossa vida. Nós temos que ter a calma, a sabedoria e o discernimento de saber esperar o tempo de Deus para nós. Porque um passo errado diante da promessa que Deus tem para a nossa vida, como querer apressar a promessa de Deus para a nossa vida com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias pernas, vai nos levar a ter consequências, sofrimentos, angústias. E Abraão, ele fez isso. Deus havia lhe prometido um filho. Deus havia lhe prometido filho. E o Senhor diz que, na palavra dele, em Gênesis 22:17, tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. O Senhor havia prometido a Abraão. Só que Abraão estava cansado de esperar e resolveu realizar por conta própria a promessa de Deus ao se deitar com Agar, serva da sua esposa Sara.
E dessa relação nasceu Ismael. E foi aí que os problemas na vida de Abraão começaram a surgir. Deus amava Ismael e tinha grandes planos para ele. Porém, Abraão teve que deixá-lo ir embora, a fim de cumprir a vontade do Senhor. E essa foi uma das experiências mais dolorosas que aquele homem teve em toda a sua vida. A decisão de Abraão de apressar a promessa de Deus, né? E aí veio as tristes consequências dessa escolha. E essas tristes consequências nos ensinam 3 lições sobre a importância de saber esperar o tempo do Senhor. Ensina-nos a não deixar o inimigo colocar qualquer coisa na sua frente que pode acabar com o que você está esperando e orando. Porque muitas das vezes o inimigo, com a sua astúcia, suas ciladas, ele vem e nos mostra algum caminho que para nós, seres humanos, falhos e pecadores, é um caminho que vai fazer com que aquela promessa de Deus para a nossa vida, ela venha a ser enviada a nós com mais rapidez. Só que é aí que nós nos enganamos. Se não está no tempo de Deus, nós vamos ter tristes consequências. E a segunda lição: tenha cuidado com os conselhos que você recebe. Por mais que as intenções sejam boas, as consequências podem ser muito ruins. Por mais que uma pessoa chegue para você e te dê uma orientação, te dê uma ideia de como seguir, né? Para você alcançar aquilo que o Senhor tem para você com mais rapidez. Que você tenha sabedoria e discernimento para saber que o tempo de Deus é o tempo perfeito, que eu não tenho que ouvir nada de ninguém, eu não tenho que absorver nada que venham a falar em relação a adiantar a promessa de Deus para minha vida, que eu não venho tomar essa posição de estar fazendo com as minhas próprias mãos. Que nós venhamos ter em mente que a consequência não vai ser boa, pois perfeito para nossas vidas somente o plano do Senhor, só a hora do Senhor, só o momento do Senhor. Não permita que o inimigo venha colocar coisas à sua frente, não permita que o inimigo venha colocar pessoas à sua frente, no seu caminho, para estar te dando conselhos. Tudo aquilo que você ouvir, você possa ter o discernimento de colocar para Deus e pedir a Ele a resposta em relação àquilo que você está recebendo. E o Senhor vai falar com você. Ele vai te dar a direção correta a tomar. Terceiro passo: se você conquistou algo com as próprias mãos e entendeu que agiu de forma errada, você sofrerá por ter que abandonar isso, né? Como lá a situação de Abraão, que teve que deixar Ismael ir embora. Mas isso fez com que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. Por isso, se você obedecer a Deus e esperar o tempo dele, você será recompensado por isso. Porque o tempo do Senhor é perfeito. Abraão, ele teve o filho.
dele com a serva da sua esposa. Ele teve um filho com Agar. Só que não foi feito no tempo e na vontade de Deus. E ele teve que deixar Ismael ir embora. E Ismael foi embora para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão. E a Bíblia nos diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também cura. E que nesse dia eu e você possamos estar tendo a sabedoria de esperarmos o momento de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus na nossa vida de acordo com a vontade dele, somente dele, não a minha vontade nem a sua vontade. Que você esteja orando a Deus para tirar de você toda a angústia, toda a ansiedade, todo o desespero, toda a aflição e todo o anseio. Que você coloque para Deus o seu coração e que Ele possa estar te ajudando, o Senhor possa estar te ajudando a aprender a esperar no Senhor. É difícil, muito difícil, irmãos, muitas das vezes a gente esperar. Mas nós temos que aprender dia após dia, e eu tenho aprendido dia após dia com as minhas lutas, com as minhas dificuldades. Muitas das vezes a ansiedade bate e eu me questiono por que não está acontecendo, mas eu tenho que saber esperar no Senhor o momento certo para tudo na minha vida. E que você também possa estar nesse dia se colocando diante de Deus e pedindo a Ele a calmaria, a paciência para você estar esperando a promessa dele se cumprir na sua vida. Eu vou estar orando nesse momento. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Deus, eu venho te agradecer por esse dia, Deus. Eu venho te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de viver mais esse dia até este momento. Que venhamos, ó Deus, estar esperando o seu tempo certo para nossas vidas, ó Deus, em tudo aquilo, Senhor, que formos fazer, que possamos estar colocando diante de Ti e esperando, Senhor, a Tua vontade, a Tua direção, que possamos estar sabendo, Senhor, esperar tudo que o Senhor tem para cumprir em nossas vidas. E que não venhamos, Senhor, deixar a nossa carne falar, Pai querido. E nem a nossa carne nos direcionar a dar uma mãozinha naquilo que Deus tem para fazer. Pois o Senhor não precisa de ajuda. O Senhor, Ele tem tudo certo, tudo planejado. Mesmo antes de que eu viesse a nascer, mesmo antes de que você viesse a nascer, o Senhor tem o nosso destino traçado. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando fazer, a hora que fazer e como fazer. E creia, irmão, coloque para o Senhor para tirar, coloque nas mãos do Senhor para que tire essa ansiedade sua e que você possa ser contemplado com a sua promessa no tempo de Deus. Você vai ver que a promessa no tempo de Deus, ela é linda, ela é perfeita. E que você não deixe o inimigo colocar qualquer coisa à sua frente e você venha estar colocando para Deus. Tudo aquilo que o inimigo colocar à sua frente, você coloque para Deus. Os conselhos, por mais que você goste da pessoa que está falando com você, por mais que você tenha apreço por aquela pessoa, mas coloque para Deus. E que se em algum momento da sua vida você conquistou alguma coisa com as suas próprias mãos e você entendeu que você agiu de forma errada, que se você tiver que deixar essa coisa, que você possa estar deixando, abrindo mão, para que a promessa de Deus venha se cumprir na sua vida de forma correta e segundo a vontade do nosso Senhor. Peça orientação ao Senhor nesse dia.
Coloque diante dele tudo, tudo, tudo que você for fazer, tudo que vier ao seu encontro, e não haja por conta própria. Não deixe que os impulsos venham e façam você atrasar ou trazer consequências piores para a sua vida, a não saber esperar a vontade do Senhor. Que o Senhor esteja te dando um dia abençoado, um dia guardado e protegido por Ele. Eu peço isso no poderoso nome de Jesus Cristo, não porque sou merecedora, mas pelo teu Filho amado que morreu na cruz para me salvar e me livrar de todos os pecados. Em nome de Jesus. Amém.